ele entregou a própria vida e fez isso por você. É isso que nós vamos encontrar na nossa leitura de hoje do profeta Isaías, do capítulo 52 ao capítulo 55, que foi o nosso trecho de leitura de hoje, mas especialmente no finalzinho do capítulo 52 e no capítulo 53, quando nós nos deparamos com uma profecia proferida pelo profeta Isaías séculos antes do nascimento de Jesus, descrevendo em detalhes o ministério, o sofrimento, as angústias que Jesus passaria, o servo sofredor enfrentaria para nos dar a vida. Ele fala sobre esse servo sofredor que seria bem sucedido no seu plano, no seu propósito. Propósito esse dado pelo Senhor que envolveria o seu sofrimento, a sua angústia, envolveria esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando ele tomasse sobre si as suas dores, o seu sofrimento, as suas angústias, as suas enfermidades, os seus pecados, para que eu e você pudéssemos ser considerados justos, pudéssemos obter a vida que de outro modo não poderíamos obter. É sobre isso que a profecia do profeta Isaías trata. E eu queria ler com você esse trechinho, porque é um texto, é uma poesia tão bonita, um texto tão poderoso, que eu quero convidar você a ouvir com atenção essa leitura e a medir essas palavras e a imaginar e a linkar tudo isso que o profeta anuncia com a vinda de Jesus, com o ministério de Jesus e com o que isso significa para a sua vida. A partir do verso 13 do capítulo 52, o texto nos diz assim: Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações, reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença. Como tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e o desviamos, e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Foi esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, e ele terá descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui nós temos um texto do profeta
que nos fala sobre o Messias, que por tanto tempo eles aguardaram e que nós temos a graça de poder conhecer pelo relato das Escrituras, pelo relato dos Evangelhos, que nos apontam como essa profecia foi cumprida em Jesus. O servo sofredor, aquele que viria para restaurar, para trazer vida, para trazer um povo que se afastou do Senhor de volta aos seus caminhos, ele já veio. Esse servo foi Jesus. Ele veio cumprir um plano e foi muito bem sucedido nesse plano, por mais que nos seja difícil de entender. Um plano que envolvia o seu sofrimento, que envolvia que ele fosse esmagado, que envolvia dor, angústia, morte. Um plano que o levou a carregar e a levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas angústias, as nossas dores, que o fez passar por tudo isso calado, sem falar uma única palavra, ser condenado injustamente, sem que ninguém se importasse, sem que ninguém se angustiasse pelo sofrimento dele. Mas tudo isso ele fez, tudo isso ele suportou, para que ele pudesse levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, e pudéssemos ser considerados justos, não pela nossa justiça, mas porque ele, sendo justo, sendo puro, sendo o servo escolhido do Senhor, pudesse pagar o preço dos nossos pecados. E assim nos compartilhar conosco a sua vida, a sua justiça. Ele foi contado entre os rebeldes, ele carregou sobre si a nossa culpa, mas ao fazer isso, ele intercede pelos pecadores. Jesus cumpriu a profecia tão aguardada, tão esperada por tantos ao longo da história. E o que cabe a nós hoje fazermos em relação a isso é, entendendo quem Jesus é, o que ele veio fazer, tomar uma decisão nas nossas vidas. O que é que você faz com isso? O que fazer com o entendimento de que tudo que ele passou foi por mim, foi por você? O que fazer ao sermos lembrados de que ele passou por tanto sofrimento, por tanta angústia e fez isso por vontade própria? Ele se entregou para que você pudesse ter a vida, para que você pudesse ser restaurado. Só há uma resposta possível, só há uma resposta racional para essa entrega, que é também a nossa entrega ao Senhor. Entendendo o que ele fez por nós, o que fazermos se não nos entregarmos e aceitarmos esse sacrifício e nos entregarmos a ele, vivermos em função daquele que se entregou por nós, que antes de que nós mesmos pudéssemos fazer qualquer coisa para merecer o seu amor, nos amou e se entregou por nós. No capítulo 55, ainda nessa nossa leitura de hoje, o profeta Isaías faz uma pergunta: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. No verso 3 ele vai dizer: venha a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão a vida. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. O Senhor, que ao longo de tanto tempo e por tantas palavras proféticas, vem anunciando o resgate, a restauração de Israel e a salvação desse mundo gentio que viria e seria trazido a ele pelo seu servo, cumpriu em Jesus a sua profecia. Ele, que cumpriu plenamente tudo aquilo que havia sido anunciado pelos profetas, pagou o preço pelos nossos pecados, agora nos oferece a vida. Só Jesus pode nos tornar justos, porque ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E se você, meu irmão, meu amigo, se você que está assistindo esse vídeo, talvez caiu aqui de paraquedas, se você tem sede de Deus, vem e beba.
Venha ao Senhor, mas venha com os ouvidos abertos. Escute o que Ele tem para te dizer e certamente você encontrará a vida. Busque o Senhor enquanto você pode encontrar. Invoque-o agora enquanto Ele está perto. Talvez você tenha vivido e venha vivendo distante de Deus, de forma perversa, distante do Senhor. Volte-se agora para Ele. Volte-se agora, porque certamente Ele o perdoará generosamente. Porque Jesus, esse servo sofredor, já pagou o preço e fez isso sem que merecêssemos. Que nessa reflexão de hoje, ao lermos o anúncio de tantos séculos atrás sobre a salvação que viria em Jesus, nos inspire a dedicarmos as nossas vidas àquele que, ao longo de toda a história, não mediu esforços para nos resgatar das nossas iniquidades, dos nossos pecados, da nossa índole má, mas que veio constantemente, repetidamente, ao encontro do seu povo, para trazê-los e oferecê-los o resgate, a restauração, apesar de não merecerem. Amemos o Senhor, como Ele, antes de tudo, nos amou. Nos entreguemos a Ele, como antes de tudo, Ele se entregou por nós. Que esse plano, tão bem executado por Jesus, possa resultar na sua vida. Entregue-se a Ele, busque ao Senhor, faça isso enquanto você pode achá-lo. Essa reflexão que eu deixo para a gente nesse dia. E convido você a compartilhar essa reflexão com alguém, com um amigo, com um familiar, que possa ser abençoado por esse texto, abençoado por essa reflexão. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos compartilhar essa mensagem de esperança, de vida, e vamos ser relembrados de tudo que Jesus passou, de tudo que Ele sofreu, o peso que Ele carregou nos seus ombros por nos amar. Porque não há nada mais precioso do que sermos lembrados desse amor sacrificial de Jesus, de tudo que Ele fez por nós. Deus abençoe você, sua família. Volta amanhã. Nós seguimos lendo o texto do profeta Isaías, sendo abençoados por ele, e a cada dia temos aqui uma nova reflexão. Deus te abençoe.